humanismo é um período literário de transição. Situa-se entre o trovadorismo e o classicismo, entre a Idade Média e a Idade Moderna. Durante o humanismo, o teocentrismo, que significa Deus no centro de tudo, vai aos poucos sendo substituído pelo antropocentrismo, que significa o homem como medida de todas as coisas. Com isso, a literatura do período é marcada tanto por características medievais em declínio, quanto por outras que pronunciam o Renascimento. Falando nisso, cabe lembrar que o Renascimento artístico tinha como principais temas a dignidade, a racionalidade e a individualidade do homem. E já que citamos o Renascimento artístico, não podemos deixar de mencionar um dos maiores artistas que despontou na época, Leonardo da Vinci, que pintou, por exemplo, a Mona Lisa. Voltando para a literatura, o humanismo em Portugal inicia-se por volta de 1418 e se encerra em 1527. É nesse período, por exemplo, que se implanta a dinastia de Aves. Inicia-se a expansão ultramarina e a língua portuguesa firma-se como idioma independente. Pode-se dividir a produção literária do conturbado período em 3 blocos: poesia palaciana, historiografia e teatro de Gil Vicente. A poesia palaciana está ligada à vida social da corte e é um momento em que a poesia se separa da música. E ainda que a temática da poesia palaciana mantenha relação com as cantigas, ela já recebe novas influências. Em relação à historiografia, Fernão Lopes, cronista-mor do reino, será o grande nome do período. Considerado o pai da história de Portugal, Fernão Lopes produz crônicas e histórias de grande qualidade artística, já que usa a linguagem de modo expressivo e poético. Por fim, mas não menos importante, o Teatro de Gil Vicente inaugura o gênero dramático português. Gil Vicente é um dramaturgo e poeta português que retrata, com humor refinado, a sociedade portuguesa de sua época e ganha destaque por seus autos e farsas. São textos dramáticos com inspiração católica e características moralizantes. Já as farsas são dramas humorados que denunciam os desvios morais nos costumes da sociedade. Um de seus autos mais famosos é o Alto da Barca do Inferno, em que mortos chegam a um porto onde há 2 embarcações, uma que conduz ao paraíso e a outra que vai para o inferno. Já entre as farsas, ganha destaque a farsa de Inês Pereira, que se baseou no dito popular: mais vale asno que me leve que cavalo que me derrube. Outra farsa interessante é o Velho da Horta, em que um comerciante de hortaliças de idade avançada se apaixona por uma moça. Gil Vicente satirizou o clero e a nobreza, além de julgar ações e posturas dos diversos tipos da sociedade. As obras do autor, embora anteriores à chegada dos portugueses ao Brasil, influenciaram e ainda influenciam a literatura nacional. Muitos brasileiros riram das peripécias de Chicó e João Grilo na famosa obra de Ariano Suassuna, Alto da Compadecida, que, escrita em 1955, remonta os Altos Vicentinos. Por fim, em um país bem-humorado, mas sofrido como nós, nada soa mais adequado do que o lema que parecia seguir Gil Vicente: é rindo que se corrigem os maus costumes.